Bom, pessoal, então vamos continuar a aula, essa é a segunda parte da aula, e a gente continua então sobre a questão das decisões clínicas ainda, né? Então a gente tem uma outra forma de tomar decisão clínica que também se baseia na questão da frequência, ou seja, a informação para a gente tomar uma decisão clínica ela é baseada basicamente no número de observações sistemáticas, ou seja, no número de vezes que aquilo aconteceu na nossa prática clínica. Um exemplo é a questão da frequência relativa do apinhamento ou até dor de dente em adultos que não extraíram o siso impactado em comparação com um grupo similar que extraiu. Então, às vezes a gente escuta muito relato de casos, né, na clínica em relação à questão de extrair ou não extrair o terceiro molar, o siso, e a questão também muito relacionada ao apinhamento principalmente anterior, né? Enfim, isso a gente pode buscar essa resposta também na questão da ciência, da literatura, mas tu pode tomar uma decisão clínica baseada apenas naquela questão de experiência mesmo, né? de ter acontecido por diversas vezes essa mesma situação. Tá? Isso é uma possibilidade de decisão clínica, mas também não é recomendada, tá? Porque, na verdade, só a questão de repetição de acontecimento de uma mesma situação, às vezes não dá uma garantia que aquilo realmente seja o que está na literatura ou o que realmente foi comprovado. Tá? Então a gente pode resumir aí a decisão clínica através de 3 abordagens, que seria a tradicionalista, dogmática, que eu falei para vocês, foi a primeira, né, que seria baseada em tradição cultural e apenas gosto pessoal. A mecanista, que é baseada então na questão do mecanismo, do funcionamento do organismo e dos materiais. Então essa sim seria a mais recomendada, a mais utilizada e é o que a gente acaba utilizando. E tem a frequentista, que é a última que foi apresentada agora, que é a questão de tomar decisão clínica baseada no número grande de observações sistemáticas. Nada impede de a gente tomar, às vezes, decisões clínicas misturando essas 3 abordagens. Tá? Eu posso, sim, tomar minha decisão clínica através, principalmente, da questão mecanista, né? Mas às vezes questão de gosto pessoal ou tradição cultural, a gente pode mudar algum tipo de procedimento, até mesmo em relação à quantidade muito grande de observações daquele tipo de procedimento. Mas a mecanista ela vai ser sempre a base da nossa decisão clínica. Tá? Bom, a odontologia não é uma ciência exata, né? Então a gente tem que ter essa comunicação sobre os riscos e implicações em qualquer tipo de procedimento odontológico. Então o profissional ele tem que aceitar, né, que qualquer intervenção vai trazer um benefício e um dano. Então se a gente imaginar uma simples restauração em um dente que está com uma lesão de cárie, o benefício obviamente vai ser a questão de a gente estar removendo essa lesão de cárie do paciente, mas vai ter um dano aí que a gente vai provavelmente, talvez até estar removendo algum tipo de tecido sadio desse dente. O paciente vai receber uma restauração de resina composta que, por mais que seja boa, né, de um excelente material, ela nunca vai ser igual a um dente natural. Enfim, então todo o tratamento a gente tem alguns danos e, obviamente, a gente tem os benefícios. E isso é impossível prever para cada paciente individualmente. Qual será realmente o efeito da intervenção? Obviamente, com o passar do tempo, com a nossa experiência, o nosso estudo, a gente já tem uma ideia bem interessante sobre como é que isso vai acontecer no paciente. Mas a gente sempre vai estar nessa balança, né, em relação a benefício e dano. E isso também tem que levar em consideração na hora de a gente tomar a decisão clínica. A gente, de preferência, a gente tem que utilizar planos de tratamentos, né, ou procedimentos que tenham mais benefícios do que danos. Então a gente deve sempre buscar informação sempre confiável sobre a questão das probabilidades de benefício e de dano de cada tipo de intervenção que a gente vai fazer. A gente precisa ter esse conhecimento e isso acaba a gente convivendo, né, frequentemente com a questão de incerteza sobre o efeito desse nosso tratamento e essa possibilidade
precisa ser compartilhada com esses pacientes. Então, muitas vezes a gente faz alguns tipos de procedimentos que a gente pode não ter a certeza realmente sobre o efeito daquilo, né? Toda vez que isso acontece, o paciente precisa também ficar sabendo sobre essa questão, que a gente talvez tenha alguma dúvida sobre o efeito desse tratamento. Quando a gente utiliza medicações ou algum outro tipo de situação, a gente sabe que cada paciente pode responder de uma maneira, né? Então, mais uma vez, a odontologia não é ciência exata e aí envolve diferentes tipos de questões aí complexas, né, que vão realmente resultar talvez num efeito mais benéfico ou mais danoso. Tá? Então isso é comum na nossa prática clínica, a gente ter esse confronto, mas a gente sempre vai buscar o benefício maior que o dano. Aqui a gente traz uma definição, tá? um conceito de odontologia baseada em evidência pela Associação Dentária Americana. Tá? E ela fala que a odontologia baseada em evidência, então, é uma abordagem para o serviço odontológico que vai requerer uma integração da evidência científica relevante para a prática clínica, junto com a experiência clínica do dentista e com as necessidades e preferências do paciente. Então esse conceito é bem interessante porque ele dá um resumo, na verdade, de tudo que é a odontologia baseada em evidência. E a gente tem alguns pilares aí, que seria a questão da evidência científica propriamente dita, a experiência clínica do dentista também é importante para a gente tomar uma decisão, tá? E, como já falei, a questão da necessidade e da preferência do paciente. Então, se a gente sempre tiver esses 3 pilares aí em nossos planos de tratamento, a gente realmente vai ter um resultado bem interessante em relação à nossa tomada de decisão. A experiência do dentista e as características do paciente, então, como eu falei anteriormente, elas devem influenciar o plano de tratamento. E isso realmente é muito importante. Então, algumas variações na prática clínica normalmente são fruto de pouco conhecimento científico, ou seja, quanto melhor é a evidência, né, maior vai ser o consenso entre os profissionais. Quando a gente tem um conhecimento sólido, um conhecimento científico bem sólido, a gente vai ter um padrão de tratamento porque aquilo já está muito bem documentado na literatura. Então, todo mundo vai acabar fazendo o mesmo tipo de tratamento. A prática, então, da odontologia baseada em evidência, ela consiste, primeiro, em identificar algumas lacunas, né, que podem influenciar, então, essa conduta nossa clínica. Depois a gente vai acessar os melhores estudos científicos e, após isso, selecionar, então, os melhores estudos e avaliar esses resultados desses estudos selecionados para a gente agir de acordo com eles. Então, esse seria um passo a passo para a gente colocar em prática a odontologia baseada em evidência. Os 4 passos seria a questão de definir uma pergunta, primeiramente, a gente buscar na literatura essa pergunta, avaliar a evidência desses nossos estudos que a gente pesquisou, que a gente achou, e depois, então, fazer uma ação baseada nessa avaliação da evidência externa, então, desse artigo ainda.